Acho lindo a religião africana. Meu sonho era conhecer um candomblé da África. O que é candomblé? Tá rolando uma briga no Twitter agora porque resolveram buscar quais são as origens do Brasil, né? Um comentou no Twitter que o evangelicalismo, o movimento evangélico, na verdade é uma importação de uma cultura norte-americana e que, portanto, a raiz do Brasil, na verdade, é o catolicismo. Expôs imagens ali, né, de senhorizinhos do interior carregando imagens, fotografias de Jesus Cristo, né, representando a Igreja Católica como a raiz principal do que significa a identidade cultural e nacional do Brasil. Já outra pessoa respondeu se achando inteligentíssima, né? Imagina o quão inteligente essa pessoa deve ter se achado ao comentar isso, dizendo: catolicismo é invenção genocida. Na verdade, a nossa origem é essa. E simplesmente postando duas imagens, uma de candomblé, que é uma prática tipicamente brasileira que diz que é de matriz africana quando na verdade não é. Isso a gente vai discutir agora. E uma outra imagem de uma tribo africana qualquer que representa assim uma minoria absoluta no continente africano. Será que isso é verdade? Você já ouviu falar que as origens brasileiras na verdade são origens indígenas, né? Tudo que vem depois disso é completamente biônico. E você já ouviu falar também das religiões de matriz africana, né? Supostamente celebrando a cultura africana, quando na verdade se você falar de candomblé e umbanda para alguém do continente africano, é bem possível que essa pessoa nem sequer saiba do que você está falando. Inclusive, eles assim repugnam, né? Eles repudiam com toda a força da alma deles qualquer tipo de prática de feitiçaria, de espiritismo ou qualquer coisa que eles consideram feitiçaria mesmo. Provavelmente alguém da Umbanda aqui do Brasil, se fosse transportado lá para o continente africano, para a grande maioria dos africanos, tá? Seria considerada uma feiticeira. Essa é a verdade, seria repudiada pelos próprios africanos. Então vamos falar sobre isso em detalhes? Me chamo Felipe Altami, sou formado em Direito e especialista em Sociologia, História e Filosofia, e hoje a gente vai responder a pergunta: quais são as origens verdadeiras do Brasil? Esse negócio aí de religião de matriz africana é realmente de matriz africana? Realmente, se a gente parar para pensar? E o Brasil existiria hoje, como é hoje, se fossem somente as tribos indígenas? Os ditos povos originários? Primeiro a gente vai começar respondendo o comentário burro dessa usuária aqui do Twitter, né, dizendo que a Igreja Católica é uma invenção genocida, quando na verdade o catolicismo está presente inclusive no continente africano assim, há mais de 2000 anos, inclusive nas origens mesmo, lá atrás, né, há milênios, a Igreja Católica sempre esteve presente, né, no continente africano, então essa pessoa não sabe simplesmente o que está falando, né, porque as pessoas elas aprendem hoje em dia nas escolas o seguinte: houve essa época, essa era do mercantilismo na história, das colonizações brutais que houve durante a história e simplesmente isso, né? Antes disso não existe mais nada. Só houve colonizações e a raiz de todo o mal se concentra somente nas colonizações malvadonas. Quando na verdade a Igreja Católica veio para cá, construiu escolas, alfabetizou, né, os povos originários, os indígenas, e a grande verdade é que os indígenas, originalmente aqui no Brasil, ocupavam assim uma parcela simplesmente módica do território brasileiro. Se você deixasse, sem exploração portuguesa, o Brasil isolado com os povos originários indígenas, você teria a civilização, você teria o país que a gente conhece hoje como Brasil, com a identidade cultural e nacional que a gente conhece hoje, com um Estado moderno, com o mínimo de cultura e civilização que a gente conhece aqui no Brasil. Na verdade é que tudo se deve, independentemente ou não, né, com seus males ou não, em virtude da colonização portuguesa, que simplesmente trouxe o catolicismo para cá, os padres jesuítas, os padres professores, que construíram dioceses aqui no Brasil, que contribuíram para a caridade e desenvolvimento de creches, escolas, hospitais, inclusive os hospitais da igreja representam aí o atendimento de 1/4 de todos os hospitais e atendimento de saúde hospitalar no mundo inteiro. Tem sempre ligação direta ou indireta com recursos provenientes da igreja, que pratica como uma instituição de caridade com presença global em todos os países, né, em todos os continentes. Então essa menina simplesmente não sabe o que está falando. As pessoas elas não sabem o que está falando quando se fala em questão de raízes históricas de um país. O país necessariamente precisa contar no momento que ele começa a surgir, florescer, aumentar a sua população, construir de fato a identidade nacional. É inegável, claro, que teve os indígenas, tiveram sua parcela de contribuição para o que o Brasil é hoje. Boa parte dessa parcela, na verdade, é ibero-católica, tradição portuguesa que colonizou o Brasil, uma tradição católica que simplesmente se espalhou aqui no Brasil e exerceu influência em absolutamente tudo, desde as origens do Brasil. Então sim, é correto afirmar que a nossa origem brasileira tem como raiz, principalmente, o catolicismo,
que foi responsável pela expansão da educação, expansão do assistencialismo, de assistência aos pobres, ao atendimento hospitalar e tudo mais. O segundo mito levantado pelas pessoas de esquerda é esse mito das religiões de matriz africana, tá? E assim, aqui a gente vai levantar alguns pontos super importantes, tá? O protestantismo, de fato, começou de maneira mais organizada no Brasil por volta do século XIX, com os missionários europeus e americanos. Isso daí é um fato. Então, aquele primeiro post tem a sua raiz, tem a sua razão. Os africanos que eram trazidos aqui para o Brasil, os escravos, eles vinham de diversas etnias diferentes. Em uma parcela minoritária, de fato, eles cultivavam tribos espíritas. Mas essas religiões hoje em dia que são praticadas aqui no Brasil, o candomblé, a umbanda, de religiões ditas de matriz africana, na verdade são remodelações tipicamente abrasileiradas de religiões e de práticas espirituais que são consideradas feitiçaria no continente norte-africano. E vejam só esses dados aqui, que interessante. A África é basicamente um continente dividido entre várias religiões, com duas religiões predominantes, assim, massacrantes em maioria. O islamismo é predominante no norte da África, Maghreb, Sahel, enquanto o cristianismo é majoritário no sul da África, África subsaariana e em partes da África Oriental também. Segundo pesquisas e estimativas levantadas pelo Pew Research Center e World Religion Database e outras fontes, né, cerca de 40 a 50% da população africana se declara cristã e cerca de 40 a 45% se declara como muçulmana. O restante, que pertence a todas essas religiões, que tem uma parcela assim ínfima, infinitesimal e módica, né, que são essas práticas espirituais das quais essas religiões de matriz africana simplesmente se remodelaram aqui no Brasil, praticamente ocupam um percentual insignificante do continente africano. Então mentiram para você. É esse pessoal que fica dizendo, religião de matriz africana, as origens africanas. Não, o continente africano em peso, a maioria dos países do continente africano, eles cultivam basicamente duas grandes religiões, que têm assim um peso majoritário absoluto do continente africano. A religião muçulmana e a religião cristã. É isso, ponto final. Se você realmente acredita que o candomblé, o espiritismo aqui no Brasil, do jeito que é praticado, né, a umbanda, do jeito que é praticado na Bahia, Salvador e tudo mais, principalmente com maior concentração lá, se você acredita que de fato essas religiões respeitam a matriz africana, não. Tá? A matriz africana, de fato, é cristã e muçulmana, monoteísta, tá? Adepta dessas religiões abraâmicas. Fique atento, tá? É mentira que contaram para você de que essas práticas espirituais, né, da Umbanda, na verdade, representam de fato a África. Se você chegar para qualquer angolano, para qualquer pessoa originária do continente africano que mora aqui e reside aqui no Brasil, converse com ela a respeito das práticas espirituais e religiosas do continente africano. É bem provável que essa pessoa sequer vai saber o que é candomblé, sequer vai saber o que é Umbanda, porque ela nunca ouviu falar. O que predomina por lá é cristianismo e islamismo, acabou. É religião muçulmana. E em muitos países do continente africano, não só predomina a religião muçulmana, como persegue também os cristãos. Então simplesmente mentiram para você sobre a verdadeira identidade do Brasil, sobre aquilo que resgata de fato as origens africanas ou as origens brasileiras. A grande verdade é que a origem do Brasil é ibero-católica, sem a qual não haveria a civilização que a gente conhece hoje, a cultura e a identidade nacional brasileira. E a grande verdade é que as ditas religiões de matriz africana, elas não são realmente de raiz africana. Elas representam práticas completamente remodeladas e abrasileiradas que representam a minoria absoluta do continente africano e não a maioria, tá? Então a raiz verdadeiramente africana ou é muçulmana ou é cristã e acabou. Não tem discussão. Então, basicamente é isso, pessoal. Quando a gente foge completamente da gaiola ideológica do que é ensinado nas nossas escolas, nas nossas universidades, que simplesmente alimenta, né, arregimenta todo um movimento de ódio contra a igreja, contra as raízes do Brasil, contra as raízes ibero-católicas do Brasil, a gente precisa sempre ter ciência disso, tá? O Brasil não seria o Brasil se não fosse as raízes ibero-católicas. Tá? O catolicismo simplesmente moveu todo o aparato e toda a estrutura educacional, hospitalar e assistencial que existiu nos primórdios aqui do Brasil. Tá? Foi crucial também para dar suporte aos próprios indígenas, vale lembrar. E outra observação mais importante, essa constatação aqui, pare de cair nessa baboseira de que religião, suposta religião de matriz africana que é praticada aqui no Brasil, na verdade representa originalmente a África. Não representa, tá? Então, só para reforçar, muitos países africanos têm maioria muçulmana, tá? Como, por exemplo, Egito, Senegal, Nigéria do Norte, Sudão, Níger, Mali, Mauritânia e muitos outros têm a maioria cristã, consolidada e comprovada através de pesquisas e dados. África do Sul, Quênia, Nigéria,
Nigéria do Sul, República Democrática do Congo, Uganda, né, Ruanda e tudo mais. Então sempre coloque isso na cabeça, sempre que vier alguém falando, não, eu tenho uma religião de matriz africana, é engraçado que os principais adeptos são brancos, né? O pessoal da Rede Globo, que faz esse tipo de propaganda, geralmente esquerdista militante, com a sanha de contrariar a majoritária população cristã aqui no Brasil, sempre levanta a religião de matriz africana como se fosse um resgate da cultura africana original. A gente sabe que não é. Então pare de cair nesses mitos hoje, pare de lacrar no Twitter simplesmente espalhando desinformação histórica. Isso não bate com os dados empíricos que a gente observa, com as pesquisas que são realizadas no próprio continente africano, tá? Então faça um desafio para você, né? Se tem alguma pessoa que esteja residindo aqui no Brasil, que seja da África, que você conheça, que veio estudar aqui no Brasil, que veio trabalhar aqui no Brasil, pergunte para ela, você já ouviu falar de Umbanda? Você já ouviu falar de Candomblé? É muito provável que você veja como resposta o comentário desse print aqui, que a pessoa simplesmente comentou, eu queria conhecer o Candomblé da África. E o cara da África simplesmente responde, minha filha, o que é isso? Eu não sei o que é. Então pare de cair nesse papinho ideológico de esquerdista, tá? As origens brasileiras são origens ibero-católicas, tá? E as religiões que são ditas de matriz africana não são de matriz africana. Não representam, pelo menos, boa parte da África. É isso. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no meu canal, que eu sempre comento assuntos aqui de história, de sociologia, de fé católica e tudo que você possa imaginar. Um forte abraço e até mais.